Tudo sobre o Campeonato Mineiro, com classificações de Cruzeiro, Atlético e América. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidor, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para te falar sobre o Campeonato Mineiro que terá nas semifinais Cruzeiro, Atlético e América. O trio se juntou ao Pouso Alegre e os quatro garantiram a classificação na última rodada da fase de grupos que aconteceu na noite desse sábado. O Atlético fez 7-2 no Itabirito, chegou a abrir 7-0 no primeiro jogo pós Jorge Sampaoli, primeiro hat-trick, 3 gols em uma mesma partida do Hulk com a camisa atleticana. A verdade é que o time sob o comando de Lucas Gonçalves deixou excelente impressão, o que até permite que o Galo tenha um pouco mais de calma na busca por um substituto para Sampaoli. A vitória do Atlético o colocou no primeiro lugar do grupo, garantindo a classificação, graças à vitória do Cruzeiro por 2-1 contra o ART em Patos de Minas. Cruzeiro chega a abrir 2-0, toma um gol no segundo tempo, nada que altere o placar. Cruzeiro terminou em primeiro do seu grupo e com a melhor classificação da competição. Até por isso vai enfrentar nas semifinais o Pouso Alegre, que foi o segundo melhor dentre todos os segundos colocados. A outra semifinal terá Atlético e América. O América, com enorme dificuldade, se manteve na primeira colocação do seu grupo, perdia até os 58 minutos do segundo tempo, quando foi marcado um pênalti a favor do América. O pênalti foi defendido pelo goleiro, mas, segundo o árbitro de vídeo, houve invasão. E o pênalti foi recobrado com um gol do América, que permitiu ao Coelho ser o primeiro colocado do seu grupo. Então, só para recapitular, as semifinais do Campeonato Mineiro terão Atlético e América, Cruzeiro e Pouso Alegre, jogos de ida e volta que começam na próxima semana. É importante registrar que, apesar da vitória do Cruzeiro contra o RT, pressão sobre o Tite segue muito grande. E eu sou capaz de dizer que eu acredito mais na possibilidade de o Cruzeiro disputar semifinais com outro técnico do que com o Tite. Bora falar agora sobre o Galo, formação importante. Lucas Assad segue nos planos do Clube Atlético Mineiro. Se você perguntar para qualquer dirigente sobre o jogador chileno de 22 anos de idade que pertence à Universidade de Chile, você vai ouvir que não há mais negociações. De fato, as conversas estão encerradas. Mas existe um grande trunfo para que esse negócio aconteça com o Galo. A vontade do Lucas Assad em se mudar para a cidade do Galo e outro detalhe importante, o seu vínculo no Chile se encerra em 31 de dezembro. Isso significa que o Assad vai poder assinar um pré-contrato com o Atlético a partir de 1º de julho para chegar sem custos em 1º de janeiro de 2027. Vale a lembrança de que o Atlético fez algumas propostas à Universidade de Chile, mas acabou esbarrando na exigência do clube chileno de pagamento à vista de 5 milhões de dólares. Sem esse dinheiro para grana à vista, o Atlético desistiu do acordo e agora trabalha para que o Assad não renove seu contrato com a Laú para poder virar reforço sem custos do Atlético, ainda que apenas na próxima temporada. Hora de falar sobre a busca do Galo por um novo treinador. Consegui descobrir com exclusividade nas últimas horas que André Jardine foi uma das primeiras possibilidades do Atlético assim que demitiu Jorge Sampaoli na quinta-feira. Na própria quinta-feira, representantes do Galo entraram em contato com o empresário do Jardine para perguntar se ele toparia trocar o América do México pelo Atlético Mineiro. Mas, logo de cara, já deu para perceber que essa chance inexistia. Multa rescisória extremamente alta, salário bem grande, acima dos 2 milhões de reais mensais. E o André Jardine, que tem enorme moral no México, são 2 anos e meio e 6 títulos conquistados pelo América, está comandando uma baita reformulação no clube mais popular do país. Ele promoveu saídas de jogadores importantes e acaba de contratar 3 brasileiros, o Dourado, Rafael Veiga e o Lima. E diante desse cenário, Jardine agradeceu o convite, mas preferiu permanecer. Atlético que também conversou com o Fernando Seabra, mas não houve avanços. O Seabra preferiu continuar no Curitiba. A tendência é que o Galo use os próximos dias para anunciar o substituto de Jorge Sampaoli. O que você pensa sobre André Jardine? Você gosta do Seabra? E na condição de presidente do Atlético, quem você contrataria como técnico? Usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre a chance de Luiz Araújo deixar o Flamengo. Nessa sexta-feira surgiu a informação de que o atacante só não virou reforço do Galo porque Jorge Sampaoli foi demitido. A informação, a notícia dava conta de que o Sampaoli já havia ajeitado tudo e que o Luiz Araújo trocaria o rubro-negro pelo Atlético Mineiro. Fui consultar a fonte muito próxima ao Luiz Araújo e a pessoa disse: Nicola, nunca esteve perto de fechar, não existiu negociação avançada.
houve uma sondagem do Atlético, o São Paulo de fato queria a contratação do Luiz Araújo, mas o Flamengo desde o início disse que não havia possibilidade de negociação. Mas à noite surgiu ainda a informação a respeito das cifras. O Atlético estaria disposto a gastar 5 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus, repito. O Flamengo não tem a intenção de negociar o Luiz Araújo, a menos que as propostas sejam acima dos 10 milhões de euros. Dessa maneira, dá para cravar que o Luiz Araújo não será reforço do Galo, independentemente da permanência ou da saída do Sampaoli, que foi confirmada na última quinta-feira. Mas a gente tem que ver verdades que são, assim, indiscutíveis. Você está falando do Jardim? O Jardim saiu do Brasil triste com o que ele viveu aqui, não com o que ele viveu no Cruzeiro, mas o que ele viveu no futebol brasileiro. Que é a reclamação do Abel então, também. Você, exatamente, Eterna. que só está aqui porque faz um trabalho absolutamente vitorioso. Isso. É adorado pelo Palmeiras. Tem um respaldo É absurdo. adorado pela presidente do Palmeiras. A presidente defende ele até a morte. Pronto. E Mas mesmo... o respaldo só vem das vitórias. Sim. A gente concorda. Sem dúvida. Sem dúvida. É tanto que ele perdeu tudo ano passado Opa! no que diz respeito a título. Pediram a Já saída. pediram a saída dele. E a Leila isso. bancou. Mas Pronto. o respaldo da Leila vem. Mas o respaldo aí depois de conquistas é mais confortável, né, Sim, Felipe? é muito mais Eu fácil. ainda acho que nenhum dirigente dá conta de dar esse respaldo. Agora, aí você ir atrás de um treinador europeu com acostumado a segurança, profissionalismo, planejamento, tempo, apoio. Aí você olha, ok, então qual é o projeto? E alguns clubes especificamente, e a gente tem que falar verdades, isso é duro, mas alguns clubes especificamente são uma tábua de moer treinador. E todo mundo sabe que nos últimos 3, 4 anos, o Atlético praticamente lidera o Brasil da prateleira de cima. Dos clubes importantes do nosso país, o Atlético talvez seja o segundo, terceiro, quem sabe o primeiro. Clube dos Em 13. 4, 3 anos você tem 6 treinadores. É só olhar, os números estão aí. Então você convencer um treinador mundial, entre aspas, a chegar a aceitar o projeto, só salário, não é só. Não vai ser, o pacote tem que ser muito maior. É muito mais difícil. O Abel é algo fora da curva. Para o bem do futebol brasileiro, é algo fora da curva. Tomara que o Atlético consiga, acho Como muito o Jorge difícil. Jesus foi também, né? Foi. Mas Foi naquele bem menos tempo. Né? Bem menos Um tempo. período mais curto. menos foi o que eu tempo. falo. Ele quis ir, né? Aqui tem toda uma condição, foi isso que o Valu disse ali. O Abel Ferreira, por exemplo, ele é mantido e é prestigiado porque ele ganhou muito. O Abel né? chega e vence, gente. É, Em chegou 20 e venceu, já. exatamente. Libertadores. Ali nós estamos falando da chegada, da montagem de um grande elenco. Daí ele começa a ganhar e de lá pra cá, o Abel ganha 5 pila por mês no Palmeiras, cara. Ontem o Wagner, 5 pila. O Wagner disse uma coisa aqui muito importante. O jogador respeita o treinador pela liderança e pela competência, se ele entende ou não de futebol. A questão do Renato Gaúcho aqui, que nós falamos há pouco, todo mundo viu. Mas a liderança, você coloca ali, a gente usa na matemática, né? 2 mais 2, 4. Liderança é sinal de quê? Gestão de elenco. É muito mais fácil você gerir um elenco. O cara do olha futebol pro brasileiro, banco, né, cara? No meio do jogo, o cara olha pro banco e vê o cara lá e fala assim, quando você tem liderança. O que a gente não vê acontecendo no Palmeiras? Muitas coisas mudarem em tempo de postura da equipe dentro de campo durante o período em que o Abel é treinador. Você pode ver jogos onde o Palmeiras não repete uma boa atuação, mas você vê uma constância de jogo, estilo de jogo, entrega e postura dos jogadores. Isso vem da liderança que está ali, sentado no banco. O Palmeiras hoje é consequência do seu E treinador. os processos são feitos, doa quem doer. O Veiga tá fora. Em aí. anos anteriores, Dudu o saiu. Rony foi embora, o Dudu. Não tem essa questão. Não tem drama. Patrick de Paula, Não tem Danilo. drama. Não tem. Não tem drama na Se bem que Danilo internet. Nossa, o Fred, Palmeiras não tem está drama. sendo injusto o de tratar. Palmeiras é o mais europeu dos times brasileiros. É. Muito mais que o Flamengo, inclusive. Não tem nem Mas- comparação. Porque tem no seu comando, dentro de campo e na sua liderança, alguém que pensa dessa forma. E a presidente também precisa ser Compra elogiada. o barulho. Porque ela compra o barulho. Isso. Agora, ontem também, você falava, Rodrigo, a atuação do Palmeiras ontem foi uma aula do que é o futebol do Abel Ferreira. Aquele 3-1 pra cima do Internacional foi uma aula escrita. Foi assim, gol de cabeça, lançamento em profundidade. Tem torcedor do Palmeiras que corneta, mas funciona. É um estilo de jogo, isso, aquilo. É efetivo, ganha títulos. Mais um o time ano. compra a ideia, não importa se
é bonito, é feio. O importa é que o Mais time um do Abel ano. é bom, É. briga pelo título, Vai vai brigar brigar por pelo todo- título por de todos. novo, todos. O Atlético e Todos. Palmeiras aqui em Belo Horizonte. Foi outro também. Ora, todo mundo antes do pré-jogo, lembrar do Breno aqui, mandar um abraço pra ele. Aí o Breno assim, Breno Galante, olha, o Vitor Roque é reserva. O Vitor Roque não vai ser titular. Eu falei, não vai ser titular. O que o treinador do Palmeiras sabe é que o Atlético tem uma defesa lenta, uma defesa que está cansada, com 20, 25 minutos do segundo tempo. Você tem uma primeira linha de proteção da zaga ali que não está funcionando. Sabe o que ele vai fazer? Vai colocar o Vitor Roque com 15, 20 minutos do segundo tempo. Se o Palmeiras estiver perdendo, vai terminar o jogo ganhando. Você não vai segurar um cara, porque ele é muito forte, ele é muito rápido e muito efetivo. Se aquele jogo tivesse mais 5 minutos, o Atlético ia Tinha perder pro perdido o Palmeiras. jogo. Tinha. Perdido o jogo. E não ganhou por causa da arbitragem, mas tinha perdido o Tinha jogo.